O Espírito Santo tem sido entristecido, magoado, resistido, apagado. Mas agora olha o versículo 24 do capítulo 2, ele diz assim: as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Ele vai restaurar de maneira profunda a obra do Espírito Santo em nós. Porque esses três elementos aqui, o cereal, a vide e o óleo, são três aspectos da obra do Espírito Santo, que nós estamos vendo uma escassez, irmãos. Estamos vendo tanta frieza, tanta tristeza, tanta resistência ao Espírito Santo, tanta falta de quebrantamento, tanta falta de consagração, tanta falta de vigor espiritual. Estamos vivendo um tempo de um profundo esgotamento espiritual. Não desanime. Logo, logo, os céus vão se abrir para nós. Não é que o Espírito Santo vai descer, que ele já desceu, ele está aqui. O que ele tem sido é resistido. Mas o Senhor, ele vai nos enviar primeiro a sua palavra. E esta palavra de vida e poder, ela vai quebrar todo o jugo. Ela vai quebrar e quebrantar toda a nossa cerviz. Essa palavra vai cumprir o seu trabalho. Deus está levantando os ministérios adequados para esse tempo. Sua voz profética, essa trombeta vai soar em Sião. E haverá um tempo de refrigério para a igreja. Haverá um grande avivamento antes da volta do nosso Senhor. Esse avivamento não tem muito a ver com aquilo que aconteceu na história. Esse avivamento é o avivamento da santidade, da purificação, é o avivamento da consagração. Esse avivamento tem a ver com a nossa condição de noiva. Esse avivamento tem a ver em preparar a igreja para a volta do nosso Senhor. Porque, irmão, se depender de nós, está tudo acabado. Se depender da nossa força, não há nenhuma possibilidade. Mas não é por força, não é por violência, não é pelo nosso suor, é pelo Espírito Santo do Senhor. Aquele que veio e foi derramado no Pentecoste, ele abriu um caminho glorioso. E ele vai voltar com a igreja do nosso Senhor Jesus. Então aqui, esse é um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Agora, observe, nos versículos 15 e 16. No versículo 1 nós vimos, tocai trombeta em Sião. Agora veja os versículos 15 e 16. Mais uma vez. Tocai a trombeta em Sião. Promulgai. Essa palavra no texto original, ela não existe. Está assim, consagrai. Santificai. Jejuai. Sabe o que é jejum? Jejum é fome de Deus. Jejum não é passar fome. Jejum é fome de Deus. Fome de Deus. Aí tem novamente, proclamai. Essa palavra é convoque. Essa palavra tem a ver com chamamento. O Senhor está nos chamando, irmãos. Eu quero falar isso para vocês com todo cuidado. Sabe o que está acontecendo aqui nesta noite, tem acontecido aqui nesses dias? Um chamamento do Senhor. O Senhor está reivindicando a sua igreja para um propósito extremamente especial. Convocai, proclamai, convocai uma assembleia solene. Aí diz assim, congregai, ajunte, reúna. Hoje eu vejo muitos irmãos se conformando em casa. Hoje muitos irmãos perderam o desejo de reunir, desejo da igreja. Você pode ter desistido da igreja, meu irmão e minha irmã. Isso é falta de responsabilidade espiritual. Porque os irmãos têm muita desculpa para não ir às reuniões da igreja. Mas eles não têm desculpa para ir ao supermercado, para ir a outros lugares, festa de aniversário, casamento, enfim. Mas a reunião da igreja, muitos têm desistido. Mas eu quero te dizer, o nosso Senhor Jesus, ele não desistiu da sua igreja. Muitos irmãos estão perdendo esse desejo de congregar, de estar no local de reunião, aonde a igreja reúne a comunhão do corpo, a alegria de estarmos juntos, de júbilo, de culto, de assentarmos, de ouvir a palavra. Hoje é tudo por meio do tecnológico. Essa congregação Zoom, eu creio, irmãos, que precisamos usar isso com muito cuidado. Isso tem que ser usado com muito cuidado. E muitos hoje banalizaram isso. Alguns hoje sentiram nisso uma alternativa para poder viver um evangelho frio, indiferente, acomodado. Muito cuidado com isso.
Existem muitas advertências do Senhor nesse tempo com relação a essa ferramenta. Precisamos usá-la com muito cuidado. Então, hoje, você vê que é uma palavra do Senhor nos chamando. Vamos ajuntar, vamos estar juntos. Nós só temos uns aos outros nessa terra. O anticristo está fazendo o seu trabalho. E ele está obtendo um grande êxito nesse mundo. Não me importo com isso, creio que você também não se importa. O que eu me importo é conosco, é com a igreja, é com aquilo que importa ao Senhor Jesus. É naquilo que está o grande interesse de Deus. O grande interesse de Deus nesse mundo é a sua igreja. É a noiva do seu filho. É o templo do seu espírito. É a sua grande família. Este é o interesse de Deus. Então ele diz: ajuntai o povo, santificai. Aqui é devoção, dedicação, consagração. Aí diz: ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Aí ele vai dizer por quê? Aí ele vai usar aqui uma frase figurativa, poética. Aí diz: saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. É para isso que ele está dizendo: consagrai, proclamai, reuni, dediquem as vossas vidas, se ajuntem todos. Sabe por quê? Porque o noivo saiu da sua recâmara e a noiva precisa ir para o seu encontro. Que texto magnífico é esse, irmãos? É por isso que ele está dizendo: tocai a trombeta em Sião. Esse texto é atual. Talvez aquele povo que leu o livro de Joel, eles não puderam entender. Mas hoje nós temos total condições de entender. Irmãos e irmãs, abra sua Bíblia. Eu quero colocar um parêntese curto, pequeno, aqui no capítulo 12 do livro do profeta Daniel. Capítulo 12 do livro do profeta Daniel é um texto que ele foi abusado, usado e até vilipendiado. E parece que a gente não tocou a sua essência. Capítulo 12 do livro do profeta Daniel. O versículo 4 diz assim, Daniel 12, 4. Tu, porém, encerra as palavras e sela o livro. Encerra as palavras, sela o livro. Ora, irmãos, Daniel profetizou sobre tantas nações que vieram depois, que estavam ali registradas. Não é curioso isso? Não é curioso Deus dizer assim: Daniel, fecha o livro. Fecha o livro, ninguém vai ler esse livro. Mesmo que aquelas nações que estavam profetizadas ali iriam suceder os caldeus, Deus disse: não é para ninguém ler esse livro. Aí ele diz: não é. Aí diz assim: até o tempo do fim. Até o tempo do fim. Isto é, Deus está dizendo, porque no tempo do fim, vocês terão que abrir o livro de Daniel. Irmãos, imaginem que esse livro, ele foi lido como história. Agora ele está sendo lido como profecia. Profecia. Ele diz: até o tempo do fim. Aí, mais ainda, muitos correrão de uma parte para outra. Aí fala assim: e a ciência se multiplicará. Ah, irmãos, desde criança eu ouvi isso aqui, que a ciência vai multiplicar a tecnologia. Esse texto não está falando disso. A ciência aqui tem a ver com o livro selado. Porque no livro de Apocalipse, os selos são abertos. Aqui o selo, Deus mandou selar. Em Apocalipse, ele mandou abrir os selos. Porque aquele que venceu, ele abriu os selos. Agora, o testemunho de Cristo, irmãos. Aqui está. A profecia vai nos dar o testemunho de Cristo. Veja que coisa mais linda. A ciência se multiplicar aqui não é ciência em termos de tecnologia, de avanço científico. É a sabedoria espiritual. É o conhecimento espiritual. Deus está nos dando conhecimento espiritual acerca dessas profecias que diz respeito a este tempo que nós estamos vivendo. Este é o ponto crucial. Olhe, por favor, o versículo 9. Na parte B diz: vai-te, Daniel, pois as palavras estão fechadas, e sela até o tempo final. O tempo final aqui, irmãos, não é quando encerrar essa dispensação. Aqui o sentido é os últimos dias. Últimos dias. Aí veja o versículo 12.
Bem-aventurado é aquele que espera e chega aos 1335 dias. Então você sabe que haverá um período, que muitos falam que é 7 anos, vou entrar nesse detalhe aqui, senão depois vai ser gente até pela janela, mas não vou falar isso agora. Mas, meus irmãos,